Na resolução de problemas de trigonometria, muitas vezes nós ficamos em dúvida. Nesse problema aqui, será que eu tenho que usar o seno? Será que eu tenho que usar o cosseno? Será que eu tenho que usar a tangente? Como eu vou saber? Nesse vídeo, vamos fazer uns exemplos para deixar isso mais claro. Então, vamos fazer aqui um triângulo retângulo. Aqui está o ângulo de 90 graus. E vamos dizer aqui que a hipotenusa tem uma medida de 15 metros e que esse ângulo aqui mede 65 graus. E eu quero determinar as outras medidas desse triângulo retângulo. Bom, vamos chamar de x a medida do cateto oposto ao ângulo e de y a medida do cateto adjacente a esse ângulo que nós conhecemos, 65 graus. Vamos começar determinando a medida do cateto oposto. Bom, como é que eu vou fazer isso? Lembre-se do SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa e a tangente é o cateto oposto dividido pelo adjacente. Então, nesse triângulo aqui, eu quero determinar o cateto oposto e eu sei, além do ângulo, a medida da hipotenusa. Qual é a relação que envolve cateto oposto e hipotenusa? Bom, é o seno, certo? O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, vamos usar o seno do ângulo. Então, eu posso escrever assim, o seno de 65 graus é igual ao cateto oposto, que é x, dividido pela hipotenusa, que mede 15. Ou podemos escrever o contrário, x sobre 15, cateto oposto pela hipotenusa, é igual ao seno de 65 graus, tanto faz. Bom, aqui, multiplicando em forma de x, ou ainda multiplicando os dois lados por 15, nós ficamos com x é igual a 15 vezes o seno de 65 graus. Agora, qual é o seno de 65 graus? Aí nós temos que usar ou uma tabela ou uma calculadora mesmo. Então, 65 graus, seno, é aproximadamente 0,906. 0,906 aproximadamente. Então, o x vai ser aproximadamente, é só fazer 15 vezes 0,906, então multiplicando por 15, aproximadamente 13,6. Aproximadamente 13,6. Essa é a medida do cateto oposto, 13,6. Então, muito simples. Eu quero saber o cateto oposto e eu sei a hipotenusa. Onde que eu tenho o cateto oposto e hipotenusa? No seno. Agora, vamos determinar a medida do cateto adjacente, y. Eu posso usar aqui tanto a medida do cateto oposto, que eu já sei, como a medida da hipotenusa. Vamos continuar usando a medida da hipotenusa. Então, qual é a relação trigonométrica que envolve cateto adjacente e hipotenusa? É o cosseno, certo? O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno de 65 graus é igual ao cateto adjacente, que é y, dividido pela hipotenusa, que é 15. Então, novamente, multiplicando em forma de x, eu fico com 15 vezes o cosseno de 65 graus é igual a y, certo? Lembrando que aqui, sempre que nós não temos um denominador, o denominador é 1, certo? Ou podemos escrever também y é igual a 15 vezes o cosseno de 65 graus. E qual é o cosseno de 65 graus? Vamos usar aqui a calculadora. 65 graus, o cosseno, 0,4226. 0,4226. E multiplicando aqui, fazendo vezes 15, aproximadamente 6,3. Então, y é aproximadamente 6,3. Então, a medida do cateto adjacente aqui é 6,3 aproximadamente. Certo? Você poderia também ter determinado usando o teorema de Pitágoras, porque eu sei um cateto, sei a hipotenusa, eu poderia usar o teorema de Pitágoras para calcular o cateto restante. Mas aqui vamos usar somente as relações, ou melhor dizendo, razões trigonométricas. Razões porque são frações, divisões, certo? Agora, vamos fazer mais um exemplo aqui. A rua que é conhecida como sendo a mais íngreme do mundo, a chamada Rua Baldwin, que fica na Nova Zelândia, que está a Rua Baldwin, ela tem uma inclinação máxima de 19 graus. Vamos dizer que ela tem, toda ela tem uma inclinação de 19 graus e ela tem aqui no começo dela ela tem uma elevação, você pode ver aqui, de cerca de 30 metros e ela sobe até uma elevação de 100 metros acima do nível do mar.
certo? Então, vamos determinar qual é o comprimento dessa rua e também qual é o caminho horizontal que nós percorremos nela. Então, vamos lá. Nós temos aqui a rua, certo? Nós sabemos que ela tem uma inclinação de 19 graus com o solo, né? Supondo que ela seja uma rua bem reta, certo? E que ela mantenha essa inclinação em todo o seu percurso. Nós sabemos que a elevação dela em relação ao seu início é de 70 metros aproximadamente, porque lembre-se, ela vai aqui de 30 metros até 100. Então, ela é uma elevação de 70 metros, certo? E eu quero determinar tanto o comprimento dessa rua como a distância que nós andamos na horizontal. Então, vamos lá. O comprimento da rua é essa medida aqui, a hipotenusa do triângulo retângulo, que vamos chamar de x. E a distância que nós andamos na horizontal, vamos chamar de y. Então, vamos lá. Vamos começar determinando qual é o comprimento da rua, x, que, na verdade, é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Nós sabemos a medida do cateto adjacente a esse ângulo de 19 graus. Aliás, o cateto oposto, certo? O cateto oposto ao ângulo de 19 graus. E eu quero saber a hipotenusa. Qual é a razão trigonométrica que usa cateto oposto e hipotenusa? É o seno, certo? É o seno, novamente. Então, é só nós escrevermos o cateto oposto, que é 70, dividido pela hipotenusa, que é x, é igual ao seno de 19 graus. Certo? Oposto pela hipotenusa é igual ao seno. Agora, vamos lá. Quanto que é o seno de 19 graus? Seno de 19 graus, vamos colocar aqui na calculadora, é aproximadamente 0,325. 0,325. Então, nós ficamos com 70 sobre x é igual a 0,325. Aqui nós podemos multiplicar em forma de x, certo? Lembrando que quando nós não temos denominador, o denominador é 1. Então, nós ficamos com x vezes 0,325, ou 0,325x, é igual a 70. E, portanto, x é igual a 70 sobre 0,325, que é aproximadamente, vamos fazer aqui na calculadora, certo? 70 sobre 0,325. Aproximadamente 215. Aproximadamente 215 metros. 215 metros. É o comprimento dessa rua. Agora, qual é a distância que nós andamos na horizontal? Bom, a distância horizontal aqui é o cateto adjacente a esse ângulo de 19 graus. Então, eu quero saber a medida do cateto adjacente e eu sei a medida tanto da hipotenusa como do cateto oposto, mas vamos usar aqui o cateto oposto. Então, eu quero saber a medida do adjacente e eu sei o cateto oposto. Qual é a razão trigonométrica que nós vamos usar? A tangente, certo? Que é o cateto oposto dividido pelo adjacente. Então, o cateto oposto, que é 70, dividido pelo adjacente, que mede y, é igual a tangente de 19 graus. Portanto, aqui, nós vamos ficar com, vamos ver qual é a tangente de 19 graus, aproximadamente 0,344. 0,344, podemos multiplicar aqui em forma de x, certo? Nós vamos ficar com 70. Lembre-se, quando nós não temos denominador, o denominador é 1, então fica 70 igual a y vezes 0,344, ou 0,344y. Portanto, y é igual a 70 dividido por 0,344, que é aproximadamente 70 dividido por 0,344, aproximadamente 203 metros. Certo? O processo todo parece meio demorado, mas conforme você vai praticando, vai ficar super rápido, certo? E você vai ver, eu quero saber qual é a medida do cateto adjacente e tem o cateto oposto. Então, é só eu fazer o oposto dividido pela tangente, ponto final. Não precisamos nem montar tudo isso aqui. No fim das contas, nós pegamos o cateto oposto e dividimos pela tangente do ângulo, certo? Então, com a prática, você já vai ir pulando etapas. É a mesma coisa que, eu queria saber a hipotenusa e tem o seno. Então, é só fazer cateto oposto dividido pelo seno, que vai dar a hipotenusa.
certo? Ou aqui, eu tenho a hipotenusa, quero saber o cateto oposto. Ah, então é só multiplicar a hipotenusa pelo seno. Então, você vai com a prática pegando isso de forma, você vai fazendo de forma mais rápida, certo? Mas no início é bom fazer assim de forma mais detalhada. Então, só lembrando, então, você também poderia determinar os ângulos, o outro ângulo desse triângulo retângulo, certo? Desses dois aqui. Então, você sabe que em um triângulo retângulo, os ângulos que não são o ângulo reto são complementares, certo? A soma desses dois ângulos tem que ser 90 graus, então aqui só pode ser 25 graus. E aqui só pode ser 71 graus, certo? Porque a soma deles tem que ser 90 graus, daí somando tudo dá 180. Agora, interessante essa questão dessa rua mais inclinada do mundo. Claro, ela não é uma rua perfeitamente reta. Se você olhar na Wikipédia, ele vai dizer que o comprimento da rua é uns 350 metros, mais ou menos. Porque aqui nós calculamos como se a rua fosse exatamente reta e mantivesse sempre a mesma inclinação de 19 graus. Mas, certo, veja que interessante. Você sobe 70 metros ao percorrer aproximadamente 203 metros. Vamos arredondar para 210 metros na horizontal. Isso dá uma relação de 1/3, certo? Então, para cada 3 metros que você anda na horizontal, você sobe 1 metro nessa rua. Ou você poderia dizer também uma relação de 3 nonos. Para cada 9 metros que você anda na horizontal, você sobe 3 metros nessa rua. 3 metros é aproximadamente um andar de um prédio. Então, você pode pensar assim, a cada 9 passos que você dá, você sobe um andar. Então, dá para imaginar um pouco isso. É uma rua bastante íngreme mesmo. Enfim, podemos fazer agora um último exemplo, um pouco mais complicado, mas vamos fazer aqui a nossa cola, SOHCAHTOA. Um último exemplo aqui. Vamos fazer um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, mais ou menos assim. Aqui está o ângulo de 90 graus. Certo? Esse ângulo aqui mede 10 graus. E essa medida aqui é de... Aliás, a hipotenusa dele mede 20. E eu quero que você determine esta altura do triângulo retângulo, as medidas dos catetos e também as medidas das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Certo? Então, eu quero que você determine essa medida aqui, também essa medida aqui e as medidas dos catetos. Como nós vamos fazer isso? Bom, vamos começar determinando as medidas dos catetos. Vamos chamar esse cateto aqui de x e esse cateto aqui de y, certo? Lembrando, o triângulo retângulo principal, vou fazer aqui de verde, é esse aqui. Certo? Esse aqui é o nosso triângulo retângulo. Aqui eu só fiz uma altura dele, certo? Então, vamos lá. Vamos começar determinando o cateto adjacente que mede x. Então, eu tenho a medida da hipotenusa e quero saber o cateto adjacente. Qual razão trigonométrica eu uso? Cosseno, certo? Cateto adjacente, hipotenusa é cosseno. Então, vamos lá. O cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Adjacente sobre a hipotenusa, então, é igual ao cosseno de 10 graus. Cosseno de 10 graus. Portanto, o cateto adjacente é igual a 20 vezes o cosseno de 10 graus. Certo? Multiplicando aqui em forma de proporção. Quanto que é o cosseno de 10 graus? Aproximadamente 0,985, certo? 0,985. Então, multiplicando por 20, é aproximadamente 19,7. Então, x é aproximadamente 19,7. Certo? 19,7. Agora, vamos determinar a medida do cateto, vamos trocar de cor aqui, a medida do cateto oposto ao ângulo de 10 graus. Então, vamos lá, cateto oposto. Eu sei tanto o adjacente como a hipotenusa, mas vamos usar só a hipotenusa. Então, oposto e hipotenusa, eu vou usar o seno, certo? Lembrando, essa aqui é a hipotenusa porque é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, vamos lá. Cateto oposto dividido pela hipotenusa é igual ao seno de 10 graus. Portanto, y é igual a 20 vezes o seno de 10 graus. O seno de 10 graus é 0,174 aproximadamente. Então, 0,174. Y é aproximadamente, então, vezes 20, é aproximadamente 3,0
5. 3,5. Certo? Poderíamos também ter usado o teorema de Pitágoras aqui para determinar esse outro cateto, mas não é necessário, já que nós temos as razões trigonométricas. Agora, como é que eu vou determinar essa medida aqui, que é a projeção do cateto adjacente sobre a hipotenusa? E como que eu vou determinar essa medida aqui, que é a projeção do cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Como se fosse a sombra do cateto sobre a hipotenusa. E como eu vou determinar ainda a altura, essa altura em relação à hipotenusa do triângulo retângulo. Vamos chamar a altura aqui de h, vamos chamar essa projeção aqui de m e essa outra projeção aqui de n. Bom, aí você tem que lembrar das relações métricas no triângulo retângulo, certo? Lembre-se que o produto da hipotenusa pela altura é igual ao produto dos catetos. Você pode assistir ao vídeo Relações Métricas no Triângulo Retângulo na lista de reprodução e geometria para revisar isso. Então, o produto da hipotenusa pela altura, esse h aqui é de altura, height em inglês, por isso h, não é h de hipotenusa. Então, a hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos, é igual a 19,7 vezes 3,5. Então, nós ficamos com 20h é igual a... Eu estou com preguiça de fazer a multiplicação, então vamos fazer na calculadora. 68,95. 68,95. E, portanto, h é igual a 68,95 sobre 20, que é igual a, vamos dividir por 20, 3,44. Vamos arredondar para 3,4. 3,4. Certo? Então, essa é a altura, 3,4. Agora, como nós determinamos a projeção? A projeção desse cateto sobre a hipotenusa é desse cateto sobre a hipotenusa. Aí você lembra da outra relação, que é a seguinte. O quadrado do cateto é igual à sua projeção sobre a hipotenusa vezes a medida da hipotenusa. Então, o quadrado de um cateto, vamos começar com esse cateto aqui. Então, o quadrado de 19,7 é igual à medida da sua projeção sobre a hipotenusa, ou seja, m, certo? Que é a projeção do cateto sobre a hipotenusa, vezes a medida da hipotenusa, certo? Então, 19,7 ao quadrado é igual a 388,09. Isso é igual a 20m, portanto, m é igual a, é só dividir por 20, dividido por 20 fica 19,4, 19,4 aproximadamente. Então, a medida aqui de m é 19,4. E como o total é 20, você já sabe que o n só pode ser 0,6, aproximadamente, certo? Claro que aqui não está proporcional, porque o meu desenho ficou meio torto, e esse ângulo aqui provavelmente é um pouco maior do que 10 graus aqui no desenho. Mas vamos igual determinar o n, certo? O n é a projeção do cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o cateto ao quadrado, o cateto oposto no caso mede 3,5, certo? Nós determinamos aqui. 3,5 ao quadrado é igual a projeção vezes a hipotenusa. Então, 3,5 ao quadrado dividido por 20 é 0,6 aproximadamente, certo? N é aproximadamente 0,6. Então, agora nós determinamos todas as medidas aqui. Ufa! Era isso, espero que você tenha entendido. Até o próximo vídeo.